Bom dia meus irmãos, na paz do Senhor Jesus, Deus abençoe esse dia tão especial que o Senhor nos dá, essa sexta-feira, né? Estamos juntos aqui em torno da palavra, em tempo de oração. Tá aqui a Ariane, glória a Deus, que bom termos vocês aqui juntos conosco, Allan Kardec. E nós vamos nos debruçar um pouquinho sobre a palavra. Hoje nós vamos ler o livro de Êxodo, irmãos, capítulo do 1 ao 3. E eu quero te incentivar a ter tempo com a palavra. Nós estamos indo para o terceiro livro da Bíblia já esse ano, né? Em oração, lendo, sendo ministrados. E isso tem sido uma bênção na nossa vida. Hoje tem bastante assunto para a gente falar. Esses 3 capítulos, eles trazem bastante coisa, mas é importante olharmos, espero em Deus que consiga fazer isso no tempo oportuno aqui, né? Tempo que temos, tá bom, meus irmãos? Eu já quero começar para ganhar tempo enquanto os nossos irmãos vão chegando aqui, tá bom? Ontem nós encerramos, né, a leitura do livro de Gênesis, falamos sobre a morte de José, que não viveu a promessa de Deus, mas ele tinha confiança que Deus faria isso através dos seus filhos. E disse a eles, olha, Deus vai multiplicar vocês aqui nessa terra e vocês voltarão, né, para a terra da promessa, né, que seria Canaã, onde Deus daria a terra para o povo hebreu. Mas a Bíblia diz que aqueles que foram para o Egito foram 70 pessoas, né, e Deus ele foi bondoso com essas 70 pessoas, eles se multiplicaram após a morte de José, né? E seus filhos se casaram e foram multiplicando e se tornando um povo muito forte. Mas conforme o tempo foi passando, as pessoas já não lembravam mais, né, do que José havia feito, administrado, feito ali tudo de bom para o povo do Egito. E aí o novo faraó que assume, o novo rei que assume aquela posição, não conhece e ele começa a ver o crescimento do povo de Israel como uma preocupação. E fala, olha, esse pessoal está crescendo demais, nós precisamos dar um jeito neles aqui, porque em algum momento eles podem crescer e se unir com os nossos inimigos. Aí ele diz assim, ó, Êxodo capítulo 1, verso 12, olha. Porém, quanto mais eram oprimidos, mais os israelitas se multiplicavam e se espalhavam, e mais preocupados os egípcios ficavam. Então, o povo, né, os egípcios viam a multiplicação, Deus abençoando, prosperando, e vamos pensar numa época onde a produção, né, as pessoas produzir ali, plantar, né, era o trabalho, né, era essa fonte de renda. Então ter mais pessoas que trabalhavam gerava mais recursos. E aí os egípcios começam a afligir o povo. Os egípcios começam a colocar peso sobre o povo. E aí, irmãos, aqui já tem algo que nós precisamos olhar. Não existem ações humanas que podem impedir algo que Deus determinou, irmãos. Não existe. Às vezes alguém pode tentar fazer da sua forma, falar, olha, eu vou afligir, eu vou fazer dessa forma, mas se Deus estabeleceu, vai acontecer. Porque Deus, ele continua sendo bom, poderoso com a nossa vida, né? Mas nós precisamos olhar para atenção o coração deste povo, irmãos, o coração dos egípcios. Por quê? Porque o coração desses homens estava dominado pelo interesse pessoal. Eles olhavam para o povo e falavam assim, olha, esse povo está crescendo demais, o nosso interesse não é o crescimento deles. Então havia uma maldade no coração dos egípcios naquele momento. E aí vamos ler o 13 e o 14. Por isso os egípcios os forçavam com crueldade a trabalhar pesado. Tornaram a vida deles amarga, obrigando-os a preparar argamassa, produzir tijolos e fazer todo o trabalho nos campos. Eram cruéis em todas as suas exigências. Irmãos, quando um mal governa, quando um governo mau está sob, né, a vida das pessoas, é isso que acontece. Ele faz exigências, ele extrapola na cobrança de impostos e as pessoas sofrem. As pessoas passam por privações. Aqui é algo importante para a gente olhar na nossa vida, irmãos. E quando escolhermos, é claro que Deus, ele é soberano, né? E muitas vezes, infelizmente, o mal governa para que o povo aprenda e se renda ao Senhor. Mas nós precisamos olhar isso com atenção. Olharmos, nós vamos ter agora uma época de eleição, precisamos orar pedindo direção ao Senhor, né? Pedir que o Senhor coloque pessoas ali que sejam capacitadas para fazer isso. Porque aqui você vê o mal,
a maldade, o fruto do coração pecaminoso, irmãos, é maltratar, né? É não se importar com o próximo. Isso é fruto do nosso pecado, irmãos. O nosso pecado nos leva a isso. O pecado do homem leva ele a querer dominar, a querer, né, extrair o máximo das pessoas no sentido negativo, né? Então explorar as pessoas. Então nós precisamos olhar para isso com atenção e olhar para nós mesmos, irmãos, porque em algum momento a gente pode se tornar essa pessoa. Precisamos olhar para o nosso coração, se em alguma área, né, você tem tratado alguém com crueldade. Isso é fruto de pecado, irmãos, e nós precisamos nos arrepender. Às vezes você tem ali alguém que convive com você, né, um enteado, né, eu que vou colocar pontos que Deus tem colocado no meu coração, às vezes um enteado, alguém que você tem uma dificuldade de relacionamento, e por você ser alguém que está numa posição, né, de controle, de domínio, às vezes trata de uma forma rude, né, irmãos? Isso é o nosso coração pecaminoso e nós precisamos, irmãos, nos arrepender, deixar que a palavra nos transforme, né? Porque Deus, ele enxerga o oprimido, Deus enxerga aquele que está numa situação de dor e o Senhor traz liberdade. Faraó, irmãos, era tão cruel, que ele deu ordem às parteiras para matar todos os meninos israelitas para que o crescimento diminuísse. Não tendo homem, não teria homens para batalha, né? Não teria risco na pensamento dele e o povo iria parar o crescimento. Preste atenção, olha só. O Êxodo 1,17, o que acontece? Mas as parteiras temiam a Deus e se recusaram a obedecer à ordem do rei. Assim deixaram os meninos viver. Aqui é outro princípio importante, irmãos, que nós precisamos ter. O temor ao Senhor nos abençoa. Temer ao Senhor, irmãos. Porque hoje muitas pessoas, irmãos, elas vão para o caminho do ateísmo, porque não acreditam que existe um Deus, não acreditam que existe um Deus que cuida, que zela, que criou, não acreditam. Então não há temor. Quando não há temor, irmãos, a vida só ela se encerra naquilo que estamos vendo. Mas era o que exatamente Faraó estava fazendo. Olha, eu não me importo com eles, mate esses meninos. Mas as parteiras, que eram egípcias, elas se preocupavam, elas temiam ao Senhor. Elas sabiam que havia um Deus que governava, que exercia autoridade, né, sobre elas. E aí elas negam, irmãos, aquela autoridade que está orientando a fazer o errado. Então nós não podemos, irmãos, seguir o errado porque uma autoridade está nos indicando. Nós não podemos, irmãos, aceitar, às vezes, ouvir algo errado, porque alguém está dizendo só porque ocupa um cargo de autoridade. Não, nós precisamos examinar a palavra e ver quem Deus é. Sabendo que Deus é um Deus zeloso, irmãos, não negocie princípios. Deus colocou princípios, não negocie. Você está na sua empresa, a sua empresa está pedindo para você fazer algo que é errado, irmãos. Não negocie princípios. Pastor, mas eu preciso do trabalho. Mas você tem um Deus. As parteiras tinham uma ordem de matar, mas elas temiam o Senhor, então elas não fizeram o que é errado. O temor do Senhor, irmãos, afasta a gente do mal. Tema o Senhor. O temor do Senhor é a nossa sabedoria. Então tema o Senhor. Foi isso que elas fizeram, né? Elas confiaram em Deus. Faraó chamou elas e falou assim: olha, por que os meninos não estão morrendo? Por que os meninos continuam crescendo, né? E elas falaram, colocaram uma história ali, falaram: olha, na hora que eu chego lá, as mulheres hebreias, elas já tiveram os filhos, né? Então a gente não consegue, não são como as mulheres egípcias. E aí, irmãos, olha o 20 e o 21. Deus é bondoso para aquele que teme a ele. Deus foi bondoso com as parteiras. E os israelitas continuaram a multiplicar-se e tornaram-se cada vez mais fortes. E porque as parteiras, preste atenção, temeram a Deus, ele deu a cada uma delas a sua própria família. Deus abençoou, irmãos, porque havia temor. O temor do Senhor nos abençoa. Tema o Senhor, irmãos. Sabe? Dê crédito à palavra que Deus tem colocado nas nossas vidas. Olhe para isso, porque isso nos abençoa, irmãos. A fidelidade ao Senhor nos abençoa. A igreja precisa, irmãos, aqui algo importante, ser a favor da vida desde a concepção. Por mais que seja um assunto espinhoso, delicado e difícil, né? Mas quem teme ao Senhor não é a favor de aborto, irmãos. Nós somos a favor da vida.
Nós precisamos, irmãos, clamar ao Senhor para que Deus nos tire de todo trauma, mas que a vida, Senhor, a vida que o Senhor nos deu, né, a vida que está ali naquela criança que está nascendo, ela resplandeça para a vida eterna. Continue, né? Então, nós não somos a favor, irmãos, de aborto. Coloque isso no seu coração. É um assunto delicado, mas nós precisamos falar dos assuntos delicados. A crueldade do rei era tão grande, irmãos, que agora ele fala assim, ó, pega os meninos que nasceram e jogue no rio. E ele coloca isso em forma de decreto. Ele fala assim, olha, não é para ter mais meninos, só meninas. Homens, joguem no rio. E aí no capítulo 2 nós vamos começar a história, irmãos, que lemos, de Moisés. Ele nasce na época desse decreto e a mãe tenta esconder ele de todas as formas. E aí quando não tem mais como, né? Provavelmente o menino já chorava alto, já não tinha mais jeito. Ela pega, coloca o menino no rio, tudo certinho ali, né? Faz ali um bercinho para ele, coloca ele no rio e pede para a irmã acompanhar. E Deus, irmãos, que é poderoso, só Deus pode fazer algo assim. A hora que este menino vai, ele chega bem na casa da irmã de Faraó. E ela se compadece do menino, então Deus usa, irmãos, até aquele que estava ali para afrontar, que estava ali para matar, Deus usa para preservar a vida. Todos estamos debaixo da autoridade do Senhor. E aí a menina vê a mulher, a irmã de Faraó, olha e fala assim, nossa, é o menino, olha, eu quero ficar com ele. E aí traz a própria mãe, a irmã vai lá e traz a própria mãe para cuidar, e ainda recebe um salário, irmãos. É Deus quem provê, irmãos. Deus continua provendo. Às vezes você não sabe de onde vai sair, tá passando pelo momento de luta, fala assim, meu Deus, e agora? Sabe, imagina a cabeça dessa mãe, irmãos, se colocar o filho com meses dentro daquele cestinho, estava ali aflita, não sabia o que fazer, mas Deus continua sendo o Senhor. Ele continua cuidando, irmãos, em todas as áreas. Deus cuida da gente, irmãos. Você precisa só acreditar que o Senhor está conosco. Então a incredulidade nos faz crer que não vai acontecer nada, mas o cuidado de Deus revela quem o nosso Deus é. Quando a situação ficar complicada, confie no Senhor. Confie que o Senhor fará o melhor. Confie que o Senhor continua sendo Deus conosco. Moisés cresce nesse contexto, irmão. Foi educado, né, pela mãe, mas chega um momento que ele precisa ir, né, morar com a irmã de Faraó, né? E quando ele está nesse lugar, irmãos, agora já um homem maduro, ele vê em um determinado momento um egípcio maltratando um hebreu, um israelita. E aí ele vai tomar as dores. E quando ele faz isso, naquele exato momento, ele mata o egípcio. Ele vai lá, irmãos, e quer fazer com a sua própria mão, quer fazer da sua forma, e aí mata o egípcio, ele esconde a situação, né? Mas o que a gente costuma falar aqui, temos aprendido, irmãos, nada fica oculto, irmãos. Quando nós erramos, nós precisamos confessar, não tem jeito. Mas ele tenta se esconder, tenta se driblar de alguma forma, e aí uma hora ele vê dois israelitas agora brigando, e aí ele vai lá chamar a atenção deles, e eles falam assim, olha, mas você matou o egípcio, você vai nos matar como você matou o egípcio? O assunto vem à tona, ele sente medo, o assunto chega no faraó, e o faraó fala assim, eu vou matar Moisés, e Moisés foge para o Egito. Ele estava tentando resolver uma situação para os seus irmãos, mas agora ele se vê naquela situação difícil e ele foge para o Egito. O que é o Egito? Ele foge para o deserto. O que é o deserto, irmãos? O deserto é o lugar onde nós só temos o Senhor. É o lugar onde nós precisamos confiar em Deus. Deserto é lugar extremo, irmãos. É lugar, às vezes, de escassez. Muitas vezes nós entramos no deserto para que Deus transforme a nossa vida. Talvez você está vivendo um deserto na sua vida hoje. Talvez você tenha coisas que você gostaria de estar vivendo e não está. Mas eu quero dizer para você que o deserto é onde Deus vai transformar os seus dias, vai mudar a sua história. É o lugar onde Deus vai conceder coisas que talvez você nunca imaginou. Então, desfrute desse tempo no deserto. Olhe para esse tempo no deserto como um tempo de aprendizado que Deus vai te dar. Eu sei que não é fácil, mas é um momento que Deus está dando para que você cresça. Amém, meus irmãos? Entenda isso. Ele vai para o deserto, casa com uma mulher, né? E olha só o que acontece, né? Depois, vamos ler, Êxodo 2:23. Depois de muitos anos, o rei do Egito morreu. Os israelitas, porém, continuavam a gemer sob
o peso da escravidão. Clamaram por socorro e o seu clamor subiu a Deus. Ele ouviu os gemidos e se lembrou da aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. Olhou para os israelitas e percebeu a sua necessidade. Irmãos, Deus, ele percebe o que precisamos. Deus viu que o povo ainda sofria. Deus escuta quando clamamos. Por isso, irmãos, nós precisamos orar. Por isso nós não podemos deixar de orar, irmãos, porque Deus escuta o nosso clamor. Deus escuta a sua oração. Então não olhe para a oração e fale assim: olha, estou orando, mas não tem mudado nada. No tempo certo Deus fará. Não pare de clamar, não pare de orar. E a oração, irmãos, é falar com Deus, é expor a Deus a sua dor, agradecer por aquilo que ele tem feito. Moisés, agora, irmãos, ele está ali, vivendo ali no deserto em Midian, cuidando ali do rebanho do seu sogro, e de repente, quando ele está cuidando, ele vê um arbusto que fica permanentemente pegando fogo. E ele é atraído por aquilo. É engraçado, irmãos, que o texto não diz que Deus falou logo de imediato. Ele foi atraído por uma coisa, irmãos, que não é comum. E assim acontece conosco, irmãos. Às vezes nós viemos a Jesus por coisas tão aleatórias, não é? Às vezes nós somos chamados por Jesus por coisas tão simples, mas na hora que chegamos a Ele, irmãos, o Senhor, Ele se revela a nós. Talvez o que te atraiu foi uma música, talvez o que te atraiu foi, às vezes, o seu cônjuge, o que te atraiu. Mas quando você chega, a presença do Senhor invade o seu ser e transforma. E o Senhor, quando nos chama, irmãos, é porque Ele quer nos dar um destino. O Senhor não nos chama, irmãos, para ficarmos na mesma situação. Não, o Senhor te chama porque Ele quer te dar um destino, Ele quer te dar uma missão, Ele quer te dar algo a fazer. E vamos ler isso, olha, Êxodo 3, do 9 ao 10. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim, e tenho visto como os egípcios tratam cruelmente. Agora vá, pois eu envio a Faraó. Você deve tirar o povo de Israel do Egito. Deus está dando um destino, irmãos, para Moisés. Quando somos encontrados pelo Senhor, irmãos, agora temos uma responsabilidade: apontar para um Salvador. Por isso, irmãos, que o cristão, ele precisa anunciar essa boa notícia. Nós precisamos, irmãos, o que chamamos de evangelizar. Evangelizar é anunciar o evangelho, irmãos, para aquele que não conhece. Agora, se Deus vai atraí-lo através de alguma coisa, irmãos, nós não sabemos, mas é Ele quem vai convencer, pois existem pessoas oprimidas, precisando de uma palavra, precisando de um abraço. Né? Como o Senhor estava mostrando para Moisés: olha, o pessoal está sofrendo lá, e eu vou usar você como libertador. As pessoas, irmãos, às vezes serão atraídas por um café na sua casa, por um convite para ir numa reunião na igreja, e isso vai transformar o destino delas. Agora nós precisamos fazer. O Senhor atraiu Moisés por causa da sarça. Vamos usar a mesma coisa. Vamos atrair. Como? Vem tomar um café em casa. Sentou na sua mesa, daqui a pouco você fala: você conhece sobre Jesus? E essa vida vai ser transformada. Amém, meus irmãos? Nós somos iguais, temos um papel: anunciar o Salvador. O Senhor que nos chama, irmãos, Ele também nos dá condições. Moisés, ele, na hora que é chamado, ele questiona. Ele fala assim: libertar o povo? Por quê, irmãos? Porque ele tinha sofrido um trauma. Ele tentou fazer isso do seu jeito. E ele saiu fugido, porque ele sentiu que ia morrer, então havia um trauma ali. O Senhor é aquele que quebra todos os nossos traumas, irmãos. Cura todas as nossas feridas. Precisamos confiar em Deus. Talvez você está aqui e falou: olha, eu fui machucado pela igreja, sabe? Eu sofri, falaram coisas ao meu respeito, eu vi tanta coisa errada. Irmãos, pega esse trauma aí, ó, sabe? Que entrou na sua vida hoje e coloca diante do Senhor, porque foi isso que Moisés fez. Ele falou: olha, mas eu tenho dificuldade, sou eu mesmo. Mas Deus falou: é você, e eu estou dizendo, e você vai lá, vai fazer dessa forma e vai ter libertação e transformação. Deus trata os nossos traumas, irmãos. Deus trata as nossas feridas e nos dá um destino, um objetivo para a nossa vida. Deus disse que iria fazer, que iria acontecer. Deus estava vendo o sofrimento do povo, irmãos. Aceite a palavra. Quando você estiver numa situação assim, aceite a palavra. Quando perguntarem, ele falou assim, e quando falarem assim: quem está te enviando? Né? Porque foi isso que o povo perguntou. Ele fala assim: que o eu sou está enviando. Diga, vai lá, diga com autoridade, o povo vai crer em você. Olha lá o que Deus disse, olha, o 3, 19 e 20. Eu sei que o rei do Egito não os deixará ir.
a não ser que uma mão poderosa force. Por isso levantarei a minha mão e ferirei os egípcios, com todo tipo de milagres que farei no meio deles. Então, por fim, o faraó os deixará ir. Irmãos, mais uma vez, irmãos, Deus sabia que os egípcios não deixariam ir. Por quê? Porque Deus conhece o futuro, irmãos. Deus sabe, irmãos, o final da história. Às vezes fala assim, não, mas Deus, né, ele decretou esses homens para se perder. Não, irmãos. O Senhor sempre vai nos dar a possibilidade de salvarmos, mas de aceitar Ele para, né, sermos salvos. Mas o que esses homens fizeram, irmãos? Eles tinham um coração tão ruim, os egípcios, que não iriam se arrepender. Então Deus falou, olha, eu vou forçar porque chegou a hora de vocês saírem. Eu vou agora apertar os egípcios por causa da maldade deles contra vocês. Eu vou ser justo. E aí, irmãos, Deus livra o seu povo. Esse era o objetivo. Deus livraria o seu povo, por quê? Porque havia uma promessa dada a Abraão, a Isaac e Jacó. Deus cumpre a sua promessa. Deus, irmãos, te atraiu para que você possa conhecê-lo e para que você possa apontar para a promessa, para tirar pessoas da aflição do pecado. Moisés aponta para Jesus, pois é um libertador, aquele que vem tirar o seu povo da escravidão. Jesus nos libertou da escravidão do pecado, irmãos. Jesus nos libertou, nós vivíamos presos nos pecados da nossa vida, mas Jesus veio na hora certa e nos libertou. Moisés chega na hora certa para libertar o povo do pecado. E nós, irmãos, nós precisamos apontar para Cristo. Amém, meus irmãos? Que hoje nós possamos orar, né? E dizer sim à missão que o Senhor nos deu. Não podemos, irmãos, olhar para a missão de falar do amor de Deus e falar, olha, não, eu tenho dificuldade, eu sou pesado. Não, não, você foi chamado para isso. Faça isso da forma que Deus te der, colocar. Às vezes, eu dei aqui exemplos, talvez no trabalho, talvez na escola, Deus vai te usar. Mas aponte para Ele e deixe que o Espírito Santo convença. Vamos orar para que o Espírito Santo convença pessoas, né? Como Ele fez conosco. Pedimos ao Senhor que transforme, irmãos, a maldade daqueles que têm o governo, né, a autoridade, mas que transforme em bênçãos para o seu povo. Amém, meus irmãos? Vamos orar juntos hoje, nessa manhã gloriosa? Pai, eu quero orar. Quero orar, Senhor, porque o Senhor nos chamou. Nos chamou para apontar para o nosso libertador, que é o Senhor Jesus. E eu sei, Pai, que tantas pessoas hoje estão escravas, Senhor, de tantas coisas como o povo estava. Escravo do pecado, escravo, Senhor, de vícios, escravo de tantas coisas, Senhor. E hoje não consegue, deprimidas, tristes, Senhor. Mas a sua palavra diz, Senhor, que se nos rendermos ao Senhor, né, nós somos libertos, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres. E assim, Pai, como o Senhor atraiu Moisés e ao ele chegar na sua presença foi transformado, o Senhor deu um destino. Faça isso conosco. Nós queremos, Senhor, ter o nosso destino, que é a vida eterna contigo. Então faça isso, transforme vidas. Talvez alguém está ouvindo hoje isso. E eu oro por essa pessoa, Pai, para que ele encontre salvação no Senhor. Para que hoje, Senhor, ele se arrependa dos seus erros e pecados e se renda a Jesus Cristo, nosso Senhor, o Criador. Pai, nós oramos e pedimos, Senhor, que a boa mão do Senhor esteja conosco. Pai, oramos também, Pai, pelos governantes, Senhor, pelos aqueles que presidem este país, o nosso Estado, Senhor. Também estão, Senhor, nos lugares legislativos, para que esses homens, Senhor, não tenham maldade em seu coração, mas governem o povo, Senhor, conforme o Senhor orientar e dirigir, Senhor. Pai, também olhe para nós, Senhor, e nos enxergue, Senhor. Às vezes as nossas dores, nós pedimos, o povo clama, Senhor. Nos enxergue, Senhor. Nós pedimos, Senhor, que haja transformação, Senhor, na nossa sociedade, para que possamos, Senhor, viver no lugar, Senhor, onde a adoração, o louvor possa acontecer de uma forma livre, onde as pessoas, Senhor, não passem necessidade, fome, Senhor, aonde, Senhor, os abortos, Senhor, diminuam, Senhor, para que crianças cresçam, Senhor, e sejam cuidadas, seja no seio da sua família, seja pelo Estado, mas que isso aconteça, Senhor, de uma forma perfeita e plena. Nós oramos pelas famílias, nós oramos pelas casas. Pai, nós agradecemos por esse tempo, te louvamos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Eu quero
agradecer aos irmãos. Eu recebi, irmãos, aqui, só quero compartilhar isso, nós já vamos encerrar. Testemunhos maravilhosos de pessoas, irmãos, que estão lendo a palavra conosco, né? Falaram, olha, eu concluí também, né, o livro de Gênesis, então isso tem sido uma bênção. Então, irmãos, hoje, se você parou, vamos ler junto, pega na palavra, vamos juntos, que é a palavra que nos transforma, amém? E domingo, irmãos, agora é nossa Santa Ceia, aqui na Avenida do Taboão, 3659, e eu quero convidar você para sentarmos à mesa juntos e ceiarmos, né? Essa é a ordenança do Senhor Jesus. E que Deus abençoe seu final de semana, abençoe esse dia que o Senhor preparou. Amém, meus irmãos? Ótimo dia, que Deus abençoe.